Olá, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E eu gostaria de pedir sua atenção para mais esta mensagem. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, inscreva-se aqui no meu canal, toque o sininho e não se esqueça, deixe o seu like. É muito bom poder falar com vocês sobre aquilo que está no meu coração. Você sabe que Deus preparou uma última cartada. Deus vai fazer a sua última cartada. É VaptVupt, não saia daí. Então, para continuarmos nesse propósito, eu gostaria de pedir a você que abrisse comigo em Efésios capítulo 3, versículo 8. Diz assim: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja, os principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Então, Deus enviou Jesus com o projeto de nos salvar do inferno, de nos tirar do inferno. E Jesus veio, o Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa tremenda e maravilhosa fez Jesus. Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou das garras do diabo. Jesus venceu Satanás, Jesus destronou Satanás. E aqui, no versículo 10, ele diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui hoje. Deus quer usar a igreja. Ele quer usar você no contexto do corpo de Cristo manifesto na terra. Deus vai usar a igreja. Nós temos um grande número de irmãos hoje aqui no Brasil que se decepcionaram com a igreja. Nós temos um número grande de irmãos que não querem saber de congregar. Nós temos pessoas feridas. Nós temos ouvido diversas vezes, lido, que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Ou também frases como: a igreja é o exército que fere a si mesmo. Em vez de atacar o inimigo, gasta tempo se autoferindo, né? Se automutilando, se machucando, né? E isso tem trazido enormes problemas e feridas no corpo de Cristo. Mas o que nós lemos em Efésios é que Deus decidiu usar a igreja. O que ele vai fazer por intermédio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus será manifestada por meio da igreja. Então, meus queridos e queridas, ou meus queridos, preste bem atenção. A igreja do Senhor, ela ainda não está restaurada. A igreja do Senhor, ela está de fato num grande processo de restauração. Deus está trazendo uma revelação sobre a pessoa de Jesus. Ele tem sido paciente. Deus tem trabalhado na restauração da sua palavra conosco. Ele está trabalhando em nós. O Espírito Santo está sobre a terra e ele está se movendo.
Mas nós precisamos entender que existem ataques que vêm de dentro de nós, que vêm do nosso meio, que precisam acabar. Existem muitos ataques entre nós que fortalecem os principados e potestades. Existe uma guerra entre nós que dão forças a Satanás, que dão autoridade a Satanás. Então, nós precisamos tomar cuidado, principalmente com orgulho. Orgulho foi aquilo que derrubou Satanás. O orgulho foi aquilo que fez Satanás cair, que fez Satanás perder o seu lugar, perdeu a glória, perdeu o brilho, perdeu o gozo da presença. Então, o orgulho tem sido uma arma no meio do povo de Deus. Quem nunca assistiu o meu vídeo, onde eu falo sobre esse assunto, que eu trato esse aspecto do orgulho, eu vou deixar o link aqui em cima, você poderá assistir depois. Então, existe muita vaidade entre nós, igreja, povo de Deus. Ah, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, a minha música é melhor, a nossa adoração é melhor, a maneira com que nós fazemos é melhor. Tudo isso fortalece essas potestades. Tudo isso dá autorização ao diabo de continuar controlando a igreja. Infelizmente, a igreja tem sido controlada por Satanás em muitos aspectos. Eu vou repetir para que não haja falta de entendimento no que eu estou falando. Muitas das vezes, a igreja é dominada por Satanás por causa desse orgulho, por causa dessa prepotência de nós nos considerarmos melhores do que os outros. A igreja está restaurada? Não. Uns têm qualidades que outros não têm? Sim, mas uns têm e outros não têm. Ou seja, todos têm alguma coisa que outros não têm. O que nós precisamos compreender é que Deus quer se derramar de uma forma que todos recebam da sua graça na mesma proporção e todos sejam usados por Ele, todos sejam a manifestação dEle na terra. Mas nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Existe uma luta. Então, enquanto houver entre nós esses pensamentos de que em alguma coisa nós somos melhores que os outros, quem está ganhando essa batalha são as potestades. Efésios 6,12 diz assim: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, presta bem atenção. Segunda coisa que eu quero afirmar aqui: Deus vai usar a igreja para dar a última cartada. A última cartada vai ser através da igreja. Não será um povo dividido, não será um grupinho ali ou um grupinho acolá. Vai ser através da igreja. Ele vai fazer isso. Está escrito. Nós acabamos de ler. A sua multiforme sabedoria vai se manifestar através da igreja. Agora, presta bem atenção. Mais do que eu e você queremos enxergar isso, ver isso, nós precisamos viver de forma que as potestades percam lugar em nós, percam o seu alojamento em nós.
Nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, eles viveram de tal maneira que as potestades ficaram acuadas, as potestades ficaram oprimidas, os céus se abriram, pessoas eram curadas, pessoas eram ressuscitadas, porque os céus estavam abertos. Isso aconteceu nos dias de Paulo. Paulo viu muito poder, viu muita graça, viu muita unção, porque ele teve revelação de Jesus e ele andou segundo a revelação desse mistério que estava oculto. Apóstolo Paulo, ele andou no mesmo espírito de Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 30, Jesus fala assim: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Tem tradução que diz que ele não tem parte comigo. Então Jesus deixou bem claro que Satanás não tinha lugar nele. Satanás não tinha alojamento em Jesus. Satanás não tinha entrada em Jesus. Sabe por quê? Sabe por que Satanás não tinha entrada em Jesus? Porque Jesus fez uma escolha. Jesus tomou uma decisão. Olha o versículo 15. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos. Vamos sair daqui. Então precisa haver em nós uma atitude de obediência. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou obedecer a Deus, custe o que custar, mesmo que seja para a minha morte. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou buscar fazer a vontade de Deus para que Jesus seja visto, para que Jesus seja glorificado, para que a vontade de Deus seja feita na minha casa, na minha vida, aonde eu for. Então, para isso, eu preciso desistir de querer ganhar as brigas. Eu preciso desistir de querer provar a minha razão. Eu preciso desistir de querer provar a minha teologia. Por quê? Porque isso dá lugar para Satanás. Nós nos tornamos alojamento do inferno. Nós nos tornamos campo para o diabo reinar e não o Espírito. Presta atenção. Davi poderia ter matado Saul, mas não fez. Ele teve várias oportunidades para matar Saul, mas não fez. Davi escolheu o caminho da humilhação. Davi preferiu esperar que Deus se manifestasse. Jesus podia muito bem mandar aqueles soldados caírem, irem às favas, saírem do caminho dele, acabar com Pôncio Pilatos, acabar com Herodes, mas ele não fez, porque Jesus era manso e humilde de coração. Davi foi manso, Davi foi humilde e esperou que Deus intervisse. Nós, como igreja, precisamos parar com os ataques e precisamos nos revestirmos de Cristo, do Espírito de Cristo, para que Satanás não encontre um alojamento em nós, para que Satanás não tenha um lugar em nós. Nós precisamos desistir de querer fazer prevalecer a nossa vontade, a nossa razão, o nosso pensamento, o nosso estilo e abrirmos mão para que ele se manifeste, para que ele seja visto, para que ele seja glorificado. Só então essas potestades perderão lugar entre nós e nós começaremos a ver novamente sinais e milagres acontecendo no meio do povo de Deus, sinais e milagres acontecendo na igreja. Os céus vão se abrir, as potestades vão ficar oprimidas. Jesus vai se sentir atraído por essa noiva, por essa igreja que abre mão de tudo por amor a ele. Jesus vai desejar voltar, porque aqui na terra tem um povo que deseja só uma coisa, ele. Que pensa só numa coisa, nele. Que quer só uma coisa, ele. Que busca só uma coisa, ele. Essa vai ser a última cartada. Um povo manso e humilde, cheio de Jesus, andando na terra.
Eu e você.